apertar mais um pediquinho. O que é esse parafusinho desse tamanhozinho? A rocha. A rocha. Eu acabei de chegar, você já quer matar eu? Pra chegar chegando. Pois é, pai, vai ter que ter já. Você lembra da última vez que ninguém brincava com a negócio lá e eu fui a vítima, passei direto? Só pra você sentir o drama. Olha. Agora. Não, que barulho! Não tem necessidade de virar a cabeça.